entrando, eu gostaria, assim, a gente, né, eu, a Miriam e a Mari, a gente gostaria de conhecer um pouquinho de vocês, quem souber qual o tipo do eneagrama pode colocar aqui no chat, para a gente ir sentindo o campo do grupo e cada um colocar uma intenção para hoje, aos pouquinhos aqui. Vou pedindo também para, se vocês conseguirem reservar um papel, uma caneta, ou um lápis de cor, um lápis, a gente vai desenhar ou escrever num segundo momento. E, e, e agora, e a gente se conectando, tentando tirar um pouquinho as preocupações do dia a dia. Eu sei que cada uma aqui estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa, então, através da respiração bem profunda e lenta, a gente se conectando com o nosso corpo, com o nosso coração e com a nossa mente. Um retorno para o nosso interior e deixando todo e qualquer tipo de preocupação, trabalho, pessoas, um tempo dedicado aqui, é, um tempo dedicado para o presente, um presente que é você, nesse exato momento, no aqui e no agora. Estou lendo aqui, ó, um 9, autopreservação, aprendizado, 6, sexual, nas asas, 8, sexual. Tá certo. O que que a gente vai fazer hoje? A gente vai conhecer um pouquinho do universo, né, do ponto 5 do Eneagrama, identificando onde, como esses processos e o caminho dessa estação pode estar impactando a nossa vida de forma consciente ou mesmo inconsciente. Como que ele influencia nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções, nossas escolhas e nossa ação. De acordo com a primeira lei, né, universal, segundo Hermes Trismegisto, o universo é mental, o todo é a mente. Então, a gente vai entrar nesse nosso rico aí, imenso universo interior, acessando aí por meio de nossas percepções, de nossa intuição, de nossa mente racional. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Flávia Oliveira, eu sou mentora, né, da SBE, médica. Minha área de atuação hoje é a tricologia, que é a ciência que estuda os cabelos, e tem mais de 10 anos que eu venho cuidando aí exclusivamente de pessoas que me procuram com algum tipo de queixa capilar. E, e toda essa minha trajetória, enfim, dentro da medicina, ela vem sendo essa jornada, né, que eu gosto de dizer, ela vem sendo, assim, bastante intensa, profunda e inusitada, por um tempo aí de mais de uma década. Por que isso? Porque hoje eu compreendo que o ponto 5, esse raio 5, né, da minha personalidade, ele me fez fazer escolhas um tanto diferentes do convencional. Então, eu comecei a estudar algumas linhas de conhecimento voltado mais para os tratamentos naturais, depois aprofundei um pouquinho na parte de nutrição clínica, da psique humana, através da psicologia positiva, da psicossomática, da psicoaromaterapia, a própria aromaterapia, os florais da Amazônia, a medicina germânica, que ela traz aí essa clareza das nossas percepções, né, que ainda podem estar inconscientes e que impactam significativamente nos processos biológicos e que estão envolvidos no processo de adoecimento. E teve aí um momento que foi um divisor de águas, que foi quando eu encontrei aí essa sabedoria do Eneagrama,
E foi onde eu comecei, de fato, assim, tudo fez sentido, eu comecei a ligar os pontos de compreender o porquê que eu tinha feito algumas escolhas. Então, assim, foi algo muito revelador, muito sagrado, que no passado eu não compreendia, entendia muito bem o porquê eu estava fazendo aquilo, mas assim, eu sentia que era para eu simplesmente fazer. E o Enneagrama me trouxe essa compreensão, me fez conectar esses pontos, me fez tudo fazer sentido. A Miriam também é médica, a gente se conheceu também dentro do Enneagrama. Foi um amor à primeira vista, um reconhecimento de eu te vejo, eu te compreendo e eu sei de onde você veio. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Miriam, aí da sua jornada dentro do Enneagrama, do autoconhecimento, da consciência e como isso foi se manifestando e comunicando e integrando junto com a medicina também. Sim, eu sou Miriam Ecker, também sou médica integrativa e compartilho dessa visão, né, que a Ana traz, que é o grande desafio e ao mesmo tempo a grande bênção, o bálsamo, né, que é receber algo tão sagrado como o Eneagrama para trazer para a medicina um tipo de orientação que ajuda as pessoas a encontrarem realmente essa saúde integral, né? Então, o Eneagrama, assim como outras áreas de estudo dentro do desenvolvimento humano, chegou na minha vida para ajudar muito nesse norteamento de uma medicina, que é a medicina que a Ana traz, que a gente acredita, que é a medicina da consciência. E o raio 5 ele fala muito desse lugar, né? Porque se a gente está inconsciente de quem a gente é, e aí lá dentro da filosofia da neurociência a gente vai entender que 90 a 95% da gente, quando não faz o trabalho pessoal, né, tá inconsciente, e isso está guiando a nossa vida até a gente começar a tomar consciência das nossas partes sombra, né, das nossas partes inconscientes. Então, quando a gente fala, por exemplo, da consciência do raio 5 de uma medicina que traz um eneagrama como ali toda uma base de estruturação para alinhar corpo, alinhar mente, alinhar emoções, aí a gente está falando realmente de uma medicina da consciência. E eu acho que a Ana traz, quando ela me convida aqui, o que eu sinto, né, é que esse lugar, esse espaço que a gente experimenta muito no raio 5, que é às vezes uma sensação de que a gente vem de um lugar um pouco diferente do padrão que a gente está acostumado a ver, mas a gente não sabe muito falar sobre isso, é uma coisa estranha, não tem com quem falar, dá uma solidão, dá uma coisa angustiante. E aí, quando a gente encontra alguém, como no caso a gente se encontrou, né? E essa pessoa tem essa mesma inspiração, que é uma coisa diferente, parece fora do padrão, e aí a gente fala essa mesma linguagem. Parece que conecta, né, em uma esfera que é aqui, mas é também em outros espaços, que a gente entende que é de onde a gente realmente vem, de onde vem o nosso espírito, né, a nossa alma, que é conectada com propósitos muito mais elevados. E eu entendo que a mensagem do Raio 5 ela vem muito desse lugar, né? A conexão, em essência, no Raio 5 a Ana vai falar um pouquinho do mapa da psique, né, de quando a gente está em personalidade, e quando a gente fala da conexão em essência, a gente está falando desse espaço, de quando a gente se encontra e reconhece, nossa, parece que eu te conheço de algum lugar, parece que a minha alma, ela se conecta com a sua, meu coração. A gente já teve momentos, né, que eu fiquei ali hospedada na casa da Ana, e a gente falava só pelo olhar, né, porque o 5 também tem muito essa coisa da telepatia. E aí a Ana, né, eu como um 4 que acessa bem o coração, ela como um 5 que acessa bem o mental, e a gente ali, as duas conseguindo acessar essas esferas bem, e aí, nossa, era isso que eu queria falar, você falou exatamente. Então, acho que é um pouco desse lugar de a gente ah, dar aquele respiro e se sentir em casa, encontrando o reconhecimento que está daquela alma ali, através do olhar,
através de uma troca, através de uma jornada semelhante, né? E é um pouquinho disso tudo que a gente vai compartilhar por aqui. E você falando sobre isso, Miriam, já eu entro no mapa da psique e entrar neste lugar desconhecido, né? Principalmente a gente vindo aí de uma de um lugar protocolar, metódico, que é a medicina, que vem através da ciência, a gente, de certa forma, a gente tem que lidar com esse medo, tem que enfrentar esse desconhecido, e é algo maior que faz a gente movimentar em direção, levar esse direcionamento, porque é o que você falou, a gente se sente às vezes até meio sozinho, meio sem palavras, sem com quem conversar, tudo que a gente está vivendo, experimentando e visualizando, e é um lugar que ainda a gente entra no nosso medo, assim, fundamental, pelo menos do ponto 5, que é a questão da impotência, da incapacidade, até mesmo da ferida, assim, da rejeição, né, dos colegas, do meio científico, mas que depois a gente vai descobrir que não é contraditório, não é o oposto, é simplesmente uma integração ali, hoje eu vejo, né, da mente racional com uma mente intuitiva. Não existe essa separação, essa dicotomia, é uma verdade só, mas às vezes o que muda é a linguagem, é como isso se apresenta, é como se manifesta, em que nível isso está acontecendo. Mas antes de entrar no mapa da psique, eu queria, enfim, perguntar a Mari como que é para ela acessar o ponto 5. A gente sabe que a gente está falando aqui, né, um pouquinho da personalidade 5 do tipo 5, mas os pontos é como se fosse assim, uma estação, uma frequência vibracional, que qualquer pessoa pode acessá-la. E já já eu vou falar um pouquinho dessas características dessa frequência, dessa vibração, de como a gente acessa ela. E aí a Mari, como mental também, do ponto 7, ela faz esses acessos também no ponto 5, e eu gostaria, enfim, de saber como que uma curadora, eu também tive a oportunidade de recebê-la aqui em casa, a gente teve uma comunicação, enfim, em diversos níveis, e eu gostaria, arquiteta, me identifiquei muito com esse raciocínio. Eu tenho dentro do meu perfil uma mente arquiteta também, então, quando ela foi me contando um pouco da experiência de vida dela, do que ela tinha passado, de como ela foi tomando decisões, foi algo que veio de uma compreensão muito profunda. Ela falava e, assim, eu simplesmente entendia esse universo que ela estava trazendo para mim. E como foi para você, Mari? Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí. Eu sou Mariana Rafi e fechei os olhos rapidamente, me veio uma imagem aqui de há exatamente um ano atrás, em agosto do ano passado, estivemos na mesma sala, eu, Miriam e Ana, lembro porque era muito próximo do aniversário de Miriam, né? Acabou de vir essa imagem aqui, Vê a e aí cerejeira. e eu estava aí numa transição, né? A minha formação acadêmica primeira é arquitetura e urbanismo, né? Então, sempre estudei muito raio 5 e raio 4 muito em mim, e eu não tinha essa consciência, né? Sou um raio 7. Hoje trabalho bastante a sobriedade deste raio, que falaremos daqui 2 semanas, mas por hora o que eu posso dizer é que este raio 5 me ajudou muito a me encontrar, né? Num momento aí de isolamento, eu consegui acessar com mais clareza este raio. E neste encontro com Ana e com Miriam, eu estava então transicionando, né? Estou há 12 anos no desenvolvimento humano, mas era algo, uma paixão paralela, não era algo
que eu trabalhava, né? E aí, nessa transição, tinha feito uma transição de carreira, já estava na área terapêutica, mas eu estava numa crise, falando, Ana, não é possível que eu estudei 16, fiquei 20 anos na arquitetura e eu não vá aproveitar isso. Eu estou sentindo um chamado, estou sentindo um chamado. E a Ana estava em reforma, né? Ela estava em mudança de casa naquele momento. E a gente foi tomar um café. Esse café virou uma janta, virou o café da manhã do outro dia, né? Ficamos lá, numa casa de uns 5 que gosta do isolamento, mas que nos recebeu muito bem, inclusive. E aí começou. E ali é interessante, por que que eu estou trazendo isso? Foi ao pensar, Ana, eu tenho um chamado muito forte com a arquitetura, não quero mais ser arquiteta, não quero mais atuar como eu atuava em obras, mas eu percebo que eu tenho um chamado com a arquitetura e eu preciso unir ela com o enneagrama de alguma maneira, eu ainda não sei como eu vou fazer isso. E começamos a conversar, e ela falando, Mária, eu sinto a mesma coisa com a medicina. Eu falei, Ana, a gente vai chegar nessa resposta, né? E hoje, né, 1 ano exatamente, um ciclo passou, e hoje, com toda essa fusão do raio 5 em mim, eu fiz uma, uma vamos dizer, não diria uma técnica, né, mas uma metodologia do Eneagrama com a arquitetura para honrar a minha história, quem eu sou, né, o meu raio de essência e o meu raio de evolução também. Então, é muito interessante que eu percebo Miriam e a Ana Flávia também neste mesmo movimento com a profissão delas, né? Isso é muito rico, a nossa base, a nossa união se dá pelo Eneagrama, mas é através dele que cada um traz a sua especialidade, né? Traz aonde estudou. E fechando isso aqui para a Ana trazer para a gente o mapa da psique, é o raio 5 que me dá uma serenidade absurda, né? Que eu alcanço lá no raio 1, mas no 5 me dá é como se fosse um anseio da minha alma, do silêncio que eu tanto preciso. Então, por vários momentos, eu tive vários processos, e a Ana do meu lado, eu olhava para ela, eu só sorria e falava, obrigada por você estar aqui, porque a Ana fica quietinha, né? Ela fica só do lado, em presença, e a gente realmente consegue conversar em outra dimensão, e isso me traz muita tranquilidade, muita paz. Então, gente, bem-vindo a essa nave louca aqui, amorosa, gentil, e que, para vocês conhecerem um pouco através da Ana, que é a melhor pessoa para falar aí do raio 5, como que esse raio 5 pode ser utilizado aí para todos nós, né? Sim. Só complementando, Mari, você falando assim, foi surgindo algumas palavras assim, que foi conectando, descendo aqui para mim. É, essa questão assim do enfrentamento, né, que vem muita dúvida, vem muito medo. E a gente precisa ancorar isso, assim, essa coragem, em enfrentar esse medo. E para mim, ele vem muito, assim, de algo muito maior do que eu. Eu acredito que vocês também passaram pelo processo, e todo mundo aqui que precisou, em algum momento, tomar alguma decisão ou tomar alguma atitude e percebeu que de um lugar, de uma mente racional, cognitiva, e fazendo que, como sempre fez, não está funcionando mais, a gente entra num lugar de completa falta de controle. E aí a gente tem que desapegar do que a gente sabe, de como a gente sempre fez, e a gente tem que lidar com aquele novo. E aí, como assim vem para mim? Vem muito através da fé, de algo maior do que eu. Então, assim, eu sozinha realmente já se esgotaram todos os recursos e as possibilidades. Ok, se não for eu, quem mais? Né? E aí a gente entrar numa entrega, numa confiança de que realmente existe algo maior do que a gente, uma sabedoria que nos rege, que nos conecta e nos direciona. Depois dessa fé vem muito centramento, que é onde a gente começa, onde eu começo a sentir essa paz, porque se eu conectei com essa fé, com algo maior, isso deixa o coração mais em paz. Então, assim, vai baixando aquela energia mental, aquela quantidade de pensamentos acelerados, de dúvida, de questionamento, e vai trazendo
um certo assentamento, tanto dos pensamentos quanto dos sentimentos. É como se fosse acalmando. E a gente sente isso através da respiração, principalmente através da respiração, esse assentamento. Depois vem um discernimento da gente olhar, conseguir ver com mais clareza e conseguir entender o que é real, o que não é, o que é projeção, o que é uma ilusão, o que é uma negação, o que é uma resistência e o que realmente está vindo ali da sua alma e do seu coração. Não é um processo muito fácil, principalmente para os mentais, que a zona de conforto está ali nos pensamentos, né? Então, lidar com tudo isso, com questões emocionais profundas, de entrar nessa profundidade, é algo desafiador, é algo desconfortável, mas que quem mantém essa vontade, quem resolve, quem decide, né, ir por esse caminho e com uma disciplina, eu falo que é como se fosse assim, escolher o pensamento, você começa a escolher qual tipo de percepção, qual tipo de pensamento, e através daquilo ali, você ter uma disciplina diária, escolher repetidas vezes os mesmos pensamentos, afirmações e crenças, e com uma vontade, assim, com uma concentração bem direcionada e com muito foco e atenção. E a partir do momento que a gente faz isso, é como se o caminho se abrisse. E aí é quando a gente tem um direcionamento. Então, nesse momento, a gente já sabe o que precisa ser feito. Às vezes, a gente ainda não tem muita noção do como, mas a gente já sabe o que precisa ser feito. Então, assim, são desdobramentos, assim, de frequências, de informações que eu percebo que elas vão como se fosse solidificando no nosso corpo, e isso vai se manifestando através da gente mesmo. Então, assim, a gente tem que abandonar um pouquinho do externo, das pessoas, da situação, e realmente se voltar para dentro, de certa forma, se isolar, mas é um isolamento assim bom, não é um isolamento que você está fugindo, mas é um isolamento que você está se conectando com você mesmo, com a sua verdade. E a partir disso, esse processo vai acontecendo. Falando um pouquinho aqui de de um lado assim mais cognitivo, racional do ponto 5, né? O que a gente vai encontrar nesse espaço, nesse lugar? A gente vai olhar, vai encontrar a imagem que me vem aqui é de um grande olho, tá? Então, assim, é um olho que tudo vê, ele observa, ele pensa, ele analisa, ele conecta os pontos, ele cria, é, e é um lugar de uma imensidão, de um infinito, de uma abundância muito grande. A gente estava até conversando mais cedo, eu e a Miriam, que nesse espaço, quando a gente começa a colocar as palavras, a gente se sente até um pouco limitado, porque é uma experiência muito maior, sentir isso na mente, no corpo, toda essa imensidão, esse universo. Mas ainda falando dessa mente mais racional, como que né, assim, para mim, que passou pelo processo e vem passando, é um cérebro, assim, muito intenso, ele é repleto de informações e a gente recebe, capta muito dessas informações das pessoas, do meio ambiente, e isso, de certa forma, assim, traz um certo cansaço, sabe? E vem aí, a partir daí, essa vontade, assim, de ficar mais reservado, de ficar mais dentro de si, de querer se isolar um pouquinho, mas, assim, não é
pelo outro, não é pelo ambiente, mas é muita informação que a gente recebe, sabe? É uma visão que eu tenho, tipo, a gente tem um olhar assim, capta pensamentos, sentimentos, crenças de vários objetos, de pessoas. Então, aquilo vai enchendo a gente, e aí a gente fala: nossa, o que, que eu faço com tudo isso? E aí a gente entra nesse processo de respirar, acalmar, entender e discernir o que de fato é importante. Né? Eu venho aí do meu processo sempre de fazer muitas perguntas, de questionar tudo, de querer entender, de querer saber tudo. E eu li uma frase do Einstein que, para mim, ela foi bem importante, assim, nesse processo, que, na verdade, não é a quantidade de perguntas, não é a quantidade de resposta. Se a gente conseguisse resumir com uma única pergunta, qual é a pergunta que realmente vale a pena a gente fazer? O universo é amigo? Então, isso veio assim muito forte para mim, porque como mental, a gente capta várias percepções, a gente olha, vê um mundo diferente, universos diferentes, energias diferentes, e o que que você vai escolher? Entrar para dentro de você é algo que te faz feliz, que te faz leve, que te expande, que te deixa bem, que abre o teu coração, que te enche de gratidão, de leveza, de alegria, de amor. Esse universo que você está recebendo de fora, das pessoas e colocando para dentro de você, está sendo seu amigo? Então, assim, diante de todas as perguntas que uma mente 5 poderia fazer, essa talvez ela realmente é a mais importante. A gente começa a separar o joio do trigo, a gente começa a desapegar dos próprios pensamentos, a gente começa a jogar fora rótulos, a gente começa a jogar fora os próprios julgamentos, as certezas que a gente vai criando ao longo do tempo. Então, assim, você se depara ali você fica completamente nua, tipo, neutra, sem julgamento, imparcial, e observa. E escolhe, literalmente escolhe o que vai dentro de você. Durante esse processo, a gente passa pela solidão, pela essa impotência. Porque, de certa forma, o nosso maior medo fundamental é o de ser incapaz, é o de ser inútil. E a hora que a gente entra nesse silêncio, que a gente desapega de várias crenças, de várias certezas e verdades que a gente criou na nossa mente, realmente a gente tem que lidar com esse medo. E, e, e é angustiante sair do controle. E é incrível, porque assim, a hora que você imagina que está saindo do controle, agora eu tô bem, nem tô me importando mais com isso, olha o quanto eu já melhorei nisso, não, isso nem faço mais. Aí o controle vem assim, sabe, de beiradinha, assim, aos pouquinhos, e aí você não percebe o controle chegando perto de você, você começa a achar que é algo bom, aí de repente você se vê controlando de novo. E aí isso vai ficando cada vez mais sutil. Então, antes o que todo mundo percebia, o teu controle, depois ninguém mais percebe, mas a tua mente percebe o controle que está por trás de ainda cada microação que você toma. E é um processo assim bem grande. E o nosso maior desejo, o que que é? É ser capaz, é ser competente. Então, lidar com esse desapego, com essas incertezas, com o mundo emocional, que na nossa cabeça ele é muito assim previsível, é um lugar
assim, difícil de tocar, porque a gente não sabe, a gente vai perder, pode perder o controle ali. Então, a gente às vezes prefere evitar, mas quem está disposto a passar por esse processo, a enfrentar isso aí, é, é algo que, assim, é libertador, porque você, ao sair do controle, você descobre um outro espaço que você consegue agir, que é pela aceitação, que é pelo amor, que é pela aceitação de tudo que é. E, e assim, às vezes vem a sensação de fragilidade, de vulnerabilidade, de indefesa, assim, de se sentir desprotegido, porque se eu não estou usando os meus recursos mais poderosos e eu estou entrando num espaço em que eu me sinto indefeso, vulnerável, o que que vai sair dali? Então, assim, de novo, requer muita coragem, que eu falo assim que a vida vai dando alguns sinais para gente, olha para isso aqui, olha para isso aqui, a gente começa a ignorar e esses sinais vão ficando cada vez mais intensos e chega uma hora que a gente vai lidar, cada uma hora vai lidar com a verdade de si, vai lidar com o próprio mundo, com as próprias sombras, com os próprios medos, com a própria falta de controle. Então, assim, para cada pessoa pode vir de um jeito, pode vir em determinada área da vida, pode vir num relacionamento, pode vir na carreira, pode vir nas finanças, pode vir através da família, mas no fundo faz parte, o ponto 5 ele faz parte da jornada de ser humano. Então, todos nós, em algum momento da vida, a gente vai lidar com isso. E por que não se preparar para esse momento? Por que não é, estudar, fazer isso com calma? E eu acho que o Enneagrama vem muito assim, trazer essa consciência, essa sabedoria, essa expansão de consciência mesmo, para que esse processo seja leve, que esse processo seja fluido, que esse processo não seja tão doloroso. A gente pode tanto aprender à base da dor, do sofrimento, mas a gente pode aprender pelo amor também. E por que não aprender pelo amor, né? Vou só É, colocar uma coisinha rapidinho, só para situar o pessoal. Quem já participou de outras aulas, né, que sempre que ouviu sobre o mapa da psique de cada tipo, claramente aqui percebemos a Ana já num nível extremamente elevado de evolução aqui de um raio 5, né? Então, o coração dela já em desapego, que é a virtude do raio 5, né? Só para trazer, para um pouquinho puxar na linguagem do mapa da psique, para quem também viu outras aulas para fazer esse link, né? E quando ela traz essa abundância, essa mente iluminada, já com essa abundância de todos os recursos, como ela mencionou, né? E eu traria a onisciência do raio 5, de eu sei que eu sei, né? O 5 ele vai sempre, como ele busca esse conhecimento, ele vai o tempo inteiro precisar estudar mais, saber mais, mais um curso, mais um pouquinho, mais um estudo. Então, é quando ele consegue, em isolamento, como a Ana mencionou, mas não de solidão, e sim de uma necessidade do próprio cuidado com a sua energia, né? O tipo 5 vai ter pavor de perder tempo, então é um tempo bom, é um tempo que se emprega aí no estudo, né? Então, essa onisciência é quando ele já consegue fazer esse download, essa conexão direta, né? Que é um movimento que a Ana claramente está. e a gente, Mari, assim, tem uma necessidade, assim, de buscar a verdade, sabe? A gente quer buscar a verdade de todas as coisas. Então, assim, a gente começa a avaliar uma situação, uma informação, uma pessoa, um ambiente, a gente começa a olhar por vários ângulos, diversos pontos de vista, muitas variáveis, e assim, sem preconceito, sem julgamento, com uma análise, de certa forma, bem fria, lógica,
sabe? Então, é, isso é algo que faz parte, assim, que eu vejo muito forte da mente de quem acessa o ponto 5. E às vezes é tão estranho, porque as informações que chegam para a gente nem sempre assim são boas, sabe? Vem algumas informações assim que são desconfortáveis, que eu falo assim, que às vezes me horroriza ou às vezes até me diverte, ou os dois ao mesmo tempo, porque é, é uma verdade tão pura, assim, sabe a inocência da criança, aquela maldade inocente da criança? E às vezes, tipo, é o que é, e tá tudo bem, sabe? É a gente aceitar a verdade como ela é. É claro que isso não pode se tornar algo assim, um motivo para se tornar insensível, né? Assim, de insensível à dor do outro, aos olhos do outro, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente expressa essas verdades, de que lugar que ela está vindo, qual que é a intenção. Então, assim, às vezes, quando eu não sei exatamente o que falar, como falar, eu prefiro silenciar. Eu ouço a verdade, eu vejo a verdade, mas se eu não sei exatamente como me posicionar, é melhor o silêncio. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência do que a gente quer levar para o outro, sabe? Qual é a mensagem? Eu quero E fazer um complemento, Ana, se você me permite, a essa fala, que é a questão um pouquinho trazendo o caminho do desenvolvimento, né, do 5, que é a questão da ida para o 8 para acessar o corpo, nesse lugar dessa mente, né, que está acessando, porque a mente, ela é ar. Então, muitas dessas informações, como você trouxe, que são captadas no campo, elas nem sempre são informações que vão ser realmente úteis para a vida prática, a manifestação daquilo que seria algo, digamos assim, realmente transformador para a própria pessoa e para quem está em volta, né? Então, você dá um feedback para uma pessoa de um lugar construtivo, com amorosidade, com empatia, com respeito, porque você teve uma clareza, uma percepção daquele campo de algo que pode melhorar na vida dela, é de um lugar. Agora, você fazer uma piadinha ou trazer é de um outro lugar, né? Então, essa mente que tem uma capacidade de captar diversas informações de diversos espaços desse ar, né? É muito importante no caminho do desenvolvimento do 5, e aí a gente conversa também bastante sobre isso, acessar esse lugar da flecha 8 para vir realmente sentir a corporidade, né? Trazer esse ar para o corpo físico, no sentido de materializar aquilo que ele está captando, sendo, como você falou, uma verdade que seja realmente útil, realmente transformadora para a própria vida dele. Porque às vezes a gente observa o 5 vivendo muito num mundo virtual, né? Muito mental. E aí trazer os trabalhos, a vivência com o corpo, vai fazer com que esses acessos mentais realmente venham a se manifestar na experiência física, que é onde a vida acontece, aqui e agora. Usar essa grande mente, essa grande capacidade de captação de informações aqui, na vida prática, né? E aí teve a Andrea que falou sobre o medo dessa criança, né, que parece sozinha, parece desprotegida. Eu acho que a gente começou falando um pouquinho sobre isso, né? Quem são, talvez, aqui nesse ambiente, a gente já começa a nos conectar com pessoas que possivelmente falam uma linguagem mais semelhante à linguagem dessa criança, né? Que também acessaram muito, eu e a Ana estávamos conversando mais cedo, o quanto que eu sinto a frequência da criança inocente aqui nesse raio, no raio 5, né?
A criança que muitas vezes ela tinha muitos sonhos desse céu iluminado, né? Desse céu, digamos, mais verdadeiro, mais justo, mais harmônico, mais amoroso, mas que ali no processo de desenvolvimento dela, ela foi precisando, ela foi se sentindo invadida, né? Ela foi se sentindo, não, é muito grande, é muito além de mim, eu preciso me proteger, não tem espaço suficiente. E ela foi ali se fechando, fechando, congelando aquele coração. E aí a Ana trouxe, né? Às vezes o emocional é um pouquinho difícil de acessar. E me veio na hora que ela falou, né? é, Quando a gente mergulha no profundo do mar, imagina mergulhar no profundo, profundo do mar. A gente vai encontrar o céu. Então, o profundo do mar é também as estrelas do céu. Lá nessa profundidade também a gente acessa esse lugar da captação de algo maior. Quando a gente consegue trazer realmente essa corporidade, dizer sim para essa voz que nos guia em direção à nossa verdade interna, que a Ana trouxe tão lindamente. Então, acho que essa colaboração traz um pouco de corporidade para isso. Sim, e complementando essa questão da criança e da verdade, né, que está ali na flecha muito do 5-8, né, do 8-5, tem um texto que mexeu bastante comigo sobre essa questão da natureza da criança e da verdade. Eu gostaria de ler aqui, e depois, Miriam, se possível, estou vendo aqui que o tempo, existe uma imensidão para falar, mas a gente está atento aqui ao tempo, à sabedoria do tempo, e eu não gostaria de terminar sem antes a gente fazer uma indução, uma meditação, nem que seja assim mais rápida, para a gente conseguir acessar esse lugar intuitivo, esse lugar que às vezes a gente não consegue explicar muito bem ou não consegue falar muito, mas a gente consegue sentir, a gente consegue captar, ou em forma de desenho, ou em forma de uma palavra, ou em forma de algum tipo de forma. Então, eu gostaria que vocês, enfim, deixassem o papel ou uma caneta, um lápis, deixasse assim, sem controle nenhum, deixar simplesmente fluir o que vier para colocar nesse papel, seja um rabisco, cores, formas, desenho, uma palavra, um número, uma visão. Deixa livre, vamos ver, através dessa intencionalidade aqui que cada um trouxe no início do nosso encontro, traz a intenção, entra na meditação, na mente intuitiva, vai relaxando o corpo, vai deixando, trazendo paz para o coração e vamos acessar essa mente, que vem de um outro lugar e não do nosso ego, tá? Então, eu vou começar aqui, Miriam, falando um pouquinho desse texto e você também vai se conectando e aí eu deixo essa indução para ti aí fazer. Depois que a gente terminar, a gente vai deixar um tempinho aqui para quem sentir vontade de falar, de comentar, seja por escrito ou seja por vídeo, de compartilhar algum tipo de insight, algum tipo de experiência ou de sensação no corpo, ou algum tipo de clareza, de discernimento, de resposta, de direcionamento, fiquem à vontade para compartilhar. Eu acho que vai ser assim muito rico a gente trazer isso. Quem sentir de ficar em silêncio e continuar mais um tempo, aonde estiver, ou deitado, ou sentado, e continuar a meditação em casa, enfim, aonde estiver, continue também, deixa o teu corpo dizer o que ele quer, deixa o teu corpo falar. Nesse processo do raio do ponto 5, é muito importante a gente ter essa consciência do nosso corpo, o que o nosso corpo está tentando nos dizer, e não a nossa mente, não os nossos pensamentos, tá? E eu desejo aí uma boa noite para cada um de vocês,
que a gente possa ter uma boa noite, bons sonhos, que a gente aí seja guiado, né, pelos nossos mentores, pelos anjos, para que a gente tenha uma noite aí bastante tranquila e conectados, que essa conexão continue aí. Então, falando um pouquinho aqui. Aproxime-se da natureza, da criança, o quanto lhe seja possível. Por ora, ponha de lado a velha maneira de pensar, as antigas prevenções e descrenças, e ouça quietamente a tudo que lhe é apresentado. Não procure reconciliar as suas velhas ideias com as que são dadas aqui, nem procure diferenças. Sente-se com calma e quietamente, como um juiz se senta frente à sua tribuna e ouça com imparcialidade e sem medo. Não se sinta obrigado a aceitar ou rejeitar o que aqui lhe é dado, mas confie, na verdade, em seu íntimo para ajustar todas as coisas e para lidar e conservar em si somente aquilo que é realmente verdadeiro. Não argumente acerca das exposições que lhe são feitas, nem a favor e nem contra elas. Você não precisa defender a verdade, porque a verdade, ela se basta. E se uma exposição lhe não pareça verdadeira, deixe-a. Se não for de Deus, ela não sobreviverá. Gratidão. Vou convidar vocês a se sentarem para assentar esse lindo poema profundo. E quando a gente recebe algo tão precioso, imagina algo tão precioso para você que vai além do que você consegue explicar. E esse poema, ele é um pouco disso, além do que a gente consegue explicar. Eu te convido a se conectar com esse espaço agora, além do que você consegue explicar no seu corpo. Percebe o seu quadril assentado na cadeira onde você está. Se você está deitado, eu te convido a se sentar, encaixar bem o seu quadril aí na cadeira. Vocês conseguem ouvir o som? Sim, sim. Bom? Encaixa esse quadril e percebe a presença do seu quadril físico na cadeira. Percebe os pés no chão. Percebe a presença das pernas que conectam os pés nesse quadril. E a gente vai começar a perceber a importância de sentir o corpo físico para poder acessar essa mente tão gigante, com tantos conteúdos preciosos. Os pés, os músculos. Percebe o quadril que ancora a sua coluna.
vai percebendo como se você pudesse fazer um scanner. Você vai subindo, vértebra por vértebra. Você vai sentindo o seu corpo crescendo. Pode chegar no pescoço. Você começa a observar agora o seu tronco. Esse tronco que abriga órgãos tão divinamente orquestrados, tão divinamente inspirados para um funcionamento que poucas pessoas conseguem explicar propriamente essa dificuldade. Como esse corpo tem diversas formas de se autorregular, de se equilibrar diante de, às vezes, pensamentos, emoções não tão saudáveis para ele. Vai acessando essa sabedoria desse corpo tão precioso que habita o seu grande espírito. Percebe esse tronco que apoia os seus braços e mãos. Essas mãos que te ajudam a materializar, a corporificar a sua experiência humana. Essas mãos que são capazes de tocar o rosto da pessoa amada. Essas mãos que são capazes de enxugar as lágrimas, que pode ser que já comecem a ir surgindo. Porque quando o coração começa a chegar, antes mesmo da gente chegar no centro emocional, o coração já se apresenta. E a gente acessando esse corpo vai percebendo que esse coração que habita o centro desse peito, na verdade, sempre teve um grande desejo, que é de bater muito forte por aquilo que ele acredita. E essa experiência da solidão nada mais foi do que um lindo e perfeito momento orquestrado por esse corpo divino, para que chegasse o dia em que você pudesse perceber a estrutura física que abriga esse grande coração. E talvez com uma respiração profunda, talvez com uma permissão a mais, talvez se conectando com essa canção, com o som da minha voz, com esse lindo e tão profundo poema das estrelas que a Ana traz, que inspira a sua criança a acreditar que não está sozinha. Ela não está sozinha. Olha quantas outras crianças sonhadoras estão aqui para te abraçar. E eu quero que você convide essa criança criativa, sonhadora, essa criança que, com certeza, precisou ficar um tempinho mais sozinha, mais isolada, mas que agora ela pode abrir um pouquinho mais de espaço para essas almas afins que também passaram um longo período de solidão, mas que agora já conseguem nesse espaço seguro, abundante, com o profundo mar, que é abundante, nada falta. Elas conseguem partilhar das suas próprias verdades únicas. E cada pequena verdade única vai se unindo como o óvulo que se une ao espermatozoide forma um embrião. E cada pequena divisão vai formando
mais células naquele embrião, gerando, depois de 9 meses, um bebê. Olha como essas células nunca estiveram sozinhas. Elas estão unidas. Unidas pela vida. Unidas pelo amor. Pela verdade. Pelos sonhos. Pela confiança. E quando você convida a sua criança, permita que ela traga aí para você qual sonho, o que levou ela a sonhar. E que talvez ela não teve um pouquinho de espaço, mas agora ela já pode te trazer uma mensagem. Pode ser que essa mensagem seja um símbolo. E você respira fundo, já começa a perceber na sua tela mental, ou talvez no seu sentir. Eu não sei de que forma esse símbolo chega para você. Pode ser um número, pode ser um sentimento, uma música, pode ser um vazio, o grande vazio, um silêncio. Eu não sei como chega para você. Só permita. Só permita. Nesses 30 segundos, permita que o símbolo chegue, a imagem chegue. Vai contemplando. Vai deixando essa imagem chegar através do seu corpo, esse símbolo. Começa novamente a perceber a fisicalidade. Seus pés no chão, o seu quadril apoiado na cadeira. Agradeça no seu coração por esse corpo tão perfeito que abriga tantos presentes preciosos. E devagar, começa a movimentar os dedinhos dos pés, das mãos. Talvez o seu corpo sinta a necessidade de se esticar um pouquinho, estalar. Ouça o que ele quer. Faça, permita. Para que ele vá começando a voltar e você vá começando a se sentir confortável nesse corpo que conduz o seu grande espírito. E bem devagar você vai retornando, vai abrindo os olhos. Quem puder abrir as câmeras para se conectar através do olhar com as outras pessoas que estão aqui. O nosso olhar, ele partilha um pouco desse lugar da nossa alma. Eu vejo vocês através do olhar. Eu reconheço vocês através do olhar. Eu me sinto muito menos sozinha, olhando através do olhar de vocês.
E no seu tempo, você pode ir pegando aí a sua caneta, seu lápis de cor. Vejo rostinhos conhecidos aqui. Que gostoso. É um espaço sem palavras, o do raio 5, né, Aninha? Aos poucos você pode ir desenhando o que veio para você. E deixo com vocês, meninas. Aproveitando esse coração expandido em amor, em luz, como se pudesse aqui e agora, nessa tela de computador, como se caíssem do céu uma chuva de luz dourada, banhando todos nós aqui em pura luz, com essa frequência extremamente elevada, que possamos calmamente ir aterrissando aí, trazendo nosso corpo, a nossa presença, materializando nesse papel, então, o que você acessou, o que você sentiu, o que você viu, talvez até o que você ouviu nessa indução. A sua forma, da sua maneira, da melhor maneira possível que é a sua, você vai então materializando neste papel tudo o que foi sentido, visto ou ouvido por você. E ao aterrissar aqui na Terra e ao materializar, eu quero fazer um convite muito especial para vocês, que estejam com a gente no nosso segundo congresso da Sociedade Brasileira de Eneagrama, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro agora. E essa foi uma micro palhinha do que vai acontecer lá. Temos grandes terapeutas, curadores, mestres reunidos, todos na mesma causa, com o Eneagrama pulsando no nosso coração. E com essa egrégora que nos une, estaremos lá para transbordar esse conhecimento, honrando o nosso raio 5, transbordar essa sabedoria milenar aí, e que através do Eneagrama, cada uma à sua maneira, vai levar, então, um conhecimento, né? Uma sabedoria para todos nós. Então, fica aqui o convite especial para que vocês garantam aí, quem ainda não comprou o seu ingresso, corre lá, manda mensagem aqui para uma de nós, se precisar, estaremos lá também como palestrante, a Aninha vai estar lá com a gente, eu e Miriam estaremos como palestrantes lá também, todas mentoras da Sociedade Brasileira de Eneagrama também, assim como grandes colegas que aqui estão. Então, fica aí o nosso convite, tem todas as informações também lá no link, no Instagram da SBE, né? Qualquer uma de nós, será um prazer poder contribuir com isso, tirar qualquer dúvida. Se alguém aqui tiver qualquer dúvida também a esse respeito, só escrever que a gente também pode sanar isso, tá? E se alguém tiver alguma coisa para compartilhar deste momento, a gente abre também, a gente faz meio rapidinho, que estamos cronometrando aqui o tempo, passamos um tiquinho, mas acho que é válido aí uma partilha, né? Se alguém sentir no Eu coração gostaria de aí. agradecer a cada uma de vocês que dedicaram aí esse momento. A hora que a Miriam foi terminando, me veio muito essa questão do silêncio e de um lado muito feminino, senti uma presença feminina gigantesca, e o de quanto nós mulheres, né, temos o que compartilhar, unir nossas forças, trazer esse enraizamento mesmo cada vez mais para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, da força do feminino,
do agir no feminino, né? Então, queria agradecer assim a cada uma das mulheres em especial que estão aqui hoje, especialmente a minha madrinha. Estou muito feliz de vê-la aqui. Ela fez parte dessa minha criança. Ela foi aí um apoio de muito amor, de muita força, que acolheu essa minha criança. Ai, gente, quando eu me sentia ali sozinha, e, e eu lembro de cada palavra dela, de cada gesto dela, de cada movimento dela, de amor, daquele amor incondicional, daquele amor que via aquela criança. E eu gostaria de falar para ela que os momentos mais felizes da minha infância eu passei ao lado dela. E eu só tenho a agradecer, minha madrinha, só tenho a agradecer. E cada palavra que você me trouxe, cada orientação, cada sabedoria. Eu estou aqui hoje muito por te ouvir, muito por te ouvir, as suas orientações, e só agradeço. Estão Alguém percebendo? gostaria de comentar? Gostaria de falar algo? Temos um raio 5 com o coração totalmente descongelado, acessando todas as emoções. Também Isso te é amo. enneagrama, Que entendeu? Isso lindo, é né? Que enneagrama. lindo. Eu tô aqui só degustando. Um raio 5 terminando com a frequência do amor, do feminino. Lindo, 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 irmã. Fico muito feliz. Gente, um beijo para vocês. Boa noite. Dormem com Deus. Boa noite a todos, queridos. Gratidão, muita gratidão pelo tempo, pela atenção de vocês. Eu acho que a Boa Angélica noite, quer falar Angélica. alguma Ah, coisa. Quer Angel. falar? Peraí. Segura aí, segura aí. Angélica, Tem que é Peraí, que de ativar Goiânia, minha seu micro, conterrânea. Angel. Tem que ativar seu microfone. eu estou tentando te desbloquear que não está Será que a indo. Mari saiu? Não, eu estou aqui, mas tem que ser por Ah, ela Aí, agora mesma. foi, deu. Angel, foi. Ah, Maravilhosa. Gente, ai, é muita emoção ver tanta beleza, né? Nas três, em você, Ana Flávia, minha conterrânea do coração, e assim, o quanto me admira ver um tipo 5 num estado de consciência como o seu, né? Que a gente chega até a confundir, acha que é dois, com esse coração que bate assim, que lateja com tanta amorosidade, essa sua feminilidade, esse seu acolhimento, essa doçura no olhar, né? A Miriam, gente, que condução incrível, né? Eu me sentia assim flutuando. E a nossa queridíssima também, é, deu branco agora, meu Deus do céu, a Mari. Mari, tipo 7, é muita beleza. E você vê a força do mental também acessando aí o emocional, e o quanto é possível, né, a gente fazer a integração aí dos três centros de energia, corpo, mente, coração, e foi feito com tanta beleza aqui no tipo 5. Eu sempre sinto uma força e uma beleza muito grande, eu tenho uma afinidade muito grande com o 5, né? Então, agradecer vocês por partilhar
tamanha grandeza conosco e tocar numa profundidade tão grande, como a Miriam disse, o fundo do mar é exatamente o céu, né? É assim que eu me sinto. Saindo, eu cheguei no meio do caminho, mas é assim que eu me sinto. Gratidão, meninas. Eu agradeço. Gratidão, Angel. Então, agora fechamos com chave de ouro. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Segunda-feira temos aula do Raio 6. Então, ó, às 19 horas também, vem com a gente para o Raio 6, tá bom? Beijo. Obrigada. Boa Tchau. noite. Boa noite.